Oi, boa noite, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou Poliana Plutarco, sou enfermeira, consultora em amamentação e sono do bebê há mais de 20 anos. E estou aqui, vamos fazer uma live agora, estou aguardando os clientes pacientes, né? Eu tenho vários pacientes que me assistem e eu fico muito feliz por isso. E aí, olá, Eliette, tudo bom? Aí, essa é uma paciente. Tudo jóia? Hoje nós vamos falar. Olá, Natália, tudo bom? Olá, Tati. Aproveitando todas vocês, o ideal é que vocês coloquem a idade do bebê, certo? Ixi, agora começou uma movimentação aqui. Eu já pedi aqui para diminuir isso aqui. Pedi aqui, olá, Matheus, tudo bom? Olá, qual a idade do bebê de vocês? Só dar uma ajeitadinha aqui. Ui, para diminuir esse som. Olá! Olha, se vocês conhecerem algum amigo, algum papai, mamãe de primeira viagem que estão passando por dificuldades em relação ao sono do bebê, compartilhe essa live, tá certo? Porque é muito importante para que as informações cheguem até essas famílias, entendeu? É importantíssimo. Olá, tudo bom, Rose? Vovó está online, vovó enxuta, linda. Então, gente, ai, tem 8 dias. Ai, tudo bom? Oi, Felipe, tudo bom, né? Gente, então, hoje eu deixei aqui, eu coloquei um roteirinho, eu vou ficar olhando para um lado e para o outro para poder eu não perder a sequência, porque às vezes eu começo a conversar e tudo, e às vezes perco a sequência. Aí eu deixo anotadinho aqui. Então, hoje eu vou falar sobre de quantas sonecas o bebê precisa fazer para dormir à noite. Vocês sabiam que é importantíssimo que o bebê durma bem durante o dia para que a noite dele seja boa? Sabiam disso? Pois eu conheço alguns pais, né, que quando eu chego para orientar, eles dizem assim, Poliana, eu nem deixo, quando já está assim 2, 3 horas da tarde, eu nem deixo mais o meu filho dormir. Porque se ele dormir, ele provavelmente vai acordar a noite toda. Então eu deixo ele aqui, eu deixo ele ficar bem cansado. Eu boto ele para brincar bem muito. E aí, para poder ele ficar exausto e dormir. E é por aí? Será? O que é que vocês acham, hein? Será que... Eu queria a opinião de vocês. Será que se o bebê não fizer sonecas, ele vai conseguir ter uma noite de paz, uma noite mais tranquila? Me digam aí, certo? E não esqueçam, gente, compartilhem essa live com pessoas que são da amizade de vocês, porque essa live vai ser muito importante. Então, eu vou começar a dizer assim, por que é importante as sonecas para o sono noturno. Vocês já ouviram falar de efeito vulcânico? Quem já ouviu falar? Hein? Já ouviram, né? Com certeza. A maioria de vocês. Então, sabia que efeito vulcânico
é uma coisa que acontece porque o bebê não consegue fazer sonecas, vou explicar direitinho. Qualquer bebê, não importa a idade, certo? Eu falo aqui de bebês de 0 a 3 anos. Pode ser de bebês de 0 a 5 anos, tá certo? Todas essas crianças precisam descansar. Crianças acima de 3 anos, às vezes, ela não precisa fazer a soneca, mas é muito mais confortável para elas fazerem pelo menos uma sonequinha, que geralmente é o que elas fazem depois do almoço, certo? Para quê? Para diminuir o cortisol. Vamos começar do zero. O cortisol, ele é um hormônio que é liberado durante o dia. A partir de 5 horas da manhã, a melatonina cai, certo? E o cortisol sobe com a luz do dia. Então, o cortisol, ele tem picos que precisam ser, esses picos precisam ser baixados, certo? E como é que esses picos podem ser baixados? Se, por acaso, o bebê dormir. E aí, se o bebê, ele... E daqui a pouco ele tá ali querendo dormir, e a mãe resolve fazer outra coisa com ele. Eu vou fazer isso, eu vou trocar uma fralda, eu vou dar banho, eu vou fazer isso e tal. Aí o bebezinho não consegue dormir. Por quê? Porque passou do tempo. E aí, se o bebê não consegue dormir, o cortisol, que é o hormônio do dia e é também chamado hormônio do estresse, ele vai aumentar. E para que ele baixe, vai ser necessário uma soneca. Mas se o bebê não consegue tirar a soneca, esse cortisol vai aumentando e aumentando e aumentando. E vai chegar um momento do dia que geralmente é final de tarde, esse cortisol vai estar lá em cima e vai inibir a liberação da melatonina, principalmente para os bebês acima de 12 semanas. Por quê? Porque quando o bebê, até 12 semanas, o bebê não tem liberação da melatonina, que é o hormônio do sono. O bebê ainda, ele não faz o ciclo circadiano. Ele não sabe o que é dia e o que é noite. Por isso que uma orientação de sono para bebês de 0 a 3 meses é um aconselhamento. E assim, e se o bebê ele mama exclusivo nesse período, então a consultoria de sono ela deve estar bem atrelada à amamentação. Por isso que tem muitas consultorias de sono, porque quando a consultora não é uma consultoria de amamentação, é mais difícil melhorar o padrão de sono de bebês de 0 a 3 meses. Porque o bebê, ele mama aleatoriamente, ele mama em livre demanda. Mas quando a consultoria entra com sono e amamentação, aquela mãe ela consegue ter uma visão muito melhor das coisas e já vai iniciando os ajustes de sono. Lógico que eu conversei com uma paciente minha hoje, né, que ela adquiriu um curso meu de sono online, e foi engraçado que a gente tem um grupo no Telegram que ele é um grupo de mães, tanto que eu atendo presencial de sono como online, e as que também adquiriram o meu curso de sono. Aí foi engraçado porque ela disse assim: Poliana, eu não estou conseguindo colocar o meu bebê para dormir. Ele tá com muita dificuldade de dormir. Aí eu pego, a babá vai, coloco ele lá dentro, nina, e ele briga com o sono. Aí eu disse assim: olha, você assistiu o curso? Você assistiu bem detalhado o curso? É porque eu assisti
Só que são 3 horas o curso, né? Aí eu assisti, só que eu fiquei assistindo, aí eu parava, aí assistia, aí parava e tudo. Aí, se você colocou a babá para assistir, não. Eu disse, olha, primeira coisa que tem que fazer é colocar a pessoa que está cuidando do seu bebê para assistir. Se você está aqui nessa live, essa live vai ficar salva, e você tem uma pessoa que cuida do seu bebê, coloque ela para assistir, para que ela possa ter ideia do que está sendo falado e ter uma ideia do que ela vai fazer no dia a dia do bebê. Entendeu? Então isso é muito importante. Porque não adianta eu fazer uma orientação para uma mãe se não é ela que passa o dia com o bebê. Eu fui orientar uma mãe e ela disse assim, Poliana, eu trouxe a minha sogra e a babá para assistirem a orientação. Por quê? Porque são elas que ficam o dia todo. Eu passo o dia no plantão. Então, essa mãe, ela pediu para que a sogra fosse exatamente o que eu disse. Olha, eu quero que todas as pessoas participem. Então, isso é muito importante, certo? Então, assim, quando um bebê ele nasce, ele é muito fácil, na maioria das vezes, ele pegar no sono mamando. Tem algum problema? Não. Mas quando você instala um hábito no bebê, é super difícil de você retirar. Então, os pais de primeira viagem, principalmente, eles não sabem o que é melhor para o bebê. Eles criam muitos atalhos para que o bebê consiga dormir rápido. Você já percebeu, quando eu vou atender pacientes, é muito engraçado. Eu digo assim, coloque o seu bebê para dormir, do jeito que você coloca, sem mudar nada. Aí o bebê tá lá, feliz da vida, aí ela pega e começa a ninar o bebê. Aí eu disse assim, e o bebê ele não entra no berço, ele não vai pro berço? Aí ele diz assim, não, só vai pro berço depois que dorme. Quando eu boto no berço ele fica acordado. Sim. E tem algum problema o bebê ficar acordado no berço? É importante que o bebê ele conheça o local onde ele vai dormir. Porque se ele só conhece o local onde ele vai dormir quando ele acorda, isso é bem complicado. Não é não? Então, voltando aqui a primeira, porque é importante as sonecas para o sono noturno. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o bebê pode entrar no que é chamado de efeito vulcânico. É como se o bebê estivesse explodindo de exaustão. E quando o cortisol não baixa, é impressionante como a criança fica tentando dormir e não consegue. Ela não consegue. Tente dormir sem sono. Tente dormir quando você chega super agitado de um dia de trabalho. É bem difícil. Então, a criança, ela até fica com vontade de dormir, mas quando ela está dormindo, ela acorda. Por quê? Porque o cortisol não baixa e ela não consegue relaxar. E isso também vai repercutir no sono da noite pelos múltiplos despertares noturnos por conta das sonecas mal resolvidas. Entendeu? Então, esse é o primeiro ponto. Efeito vulcânico. Certo? Por que é importante as sonecas para o sono noturno? Segunda importância, para manter o bebê feliz durante o dia. Um bebê que não faz sonecas durante o dia, ele passa o dia enjoadinho, com sono, sem conseguir dormir, ou porque não é colocado para dormir. Então, quando você deixa o bebê e ensina o bebê a fazer sonecas, é impressionante quando eles acordam. Quando eles tiveram uma soneca restauradora, a maioria das vezes ele acorda feliz. Você não sabe nem que ele está acordado, porque ele está lá no berço, morto de alegre. Entendeu?
Então, esse bebê é um bebê feliz, é um bebê que ele não fica enjoado, ele não fica irritado, ele vai para o peito e continua mamando acordado, diferente do bebê que vai para o peito e fica sonolento. Bebês maiores, né, com 4 meses, 6 meses, 11 meses, o bebê que não consegue tirar sonecas, ele não vai conseguir se alimentar bem, ou então ele come demais. Por quê? Porque como ele não consegue dormir, eles entram em ansiedade. E muitas vezes, um bebê que está ansioso, ele quer descontar na alimentação. Entenderam? Então, a alimentação, por isso que muitas mães dizem assim, Pauliana, a amamentação é em livre demanda, né? É em livre demanda. Mas não é para ser todas as vezes que o bebê chora, você colocar o bebê no peito. Por quê? Porque você imagina, quando esse bebê ficar grande, essa criança crescer e ela passar por frustrações, ela passar por momentos difíceis, ou ficar ansiosa, elas vão descontar em quê? Na comida. Por quê? Porque às vezes lá na amamentação, que a amamentação é maravilhosa, mas na amamentação elas tinham esse estímulo de ficarem se alimentando todas as vezes que choravam. Você imagina uma pessoa chorar e botar peito na boca o tempo inteiro? Observe quantas vezes você coloca o seu bebê no peito e ele mama 2, 3 minutos e para. É lógico que tem bebês grandes que mamam rápido, certo? Mamam guti, 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 mas quando eles vão para o peito e ficam fazendo sucção não nutritiva para voltarem a dormir, ou então para saírem de um momento de ansiedade ou de frustração, você vai perceber que eles não vão ter, por exemplo, o bebê se frustrou, sim, você disse a ele que não era para pegar aquilo e ele pegou, e você diz não e ele pega, e você pega e tira e diz assim, não pode por causa disso, disso e disso, e ele vai se frustrar. E aí, quando ele se frustra, ele quer baixar a sua blusa e quer mamar? É assim que a gente resolve? Não, não é? Não deveria. Poderia ser de uma outra maneira, com conversa, com olho no olho, explicando para o bebê. Quando eles entendem, fica fácil, não é? Fica mais fácil e não ficar todo o tempo colocando o peito para poder você dizer assim, peraí, ainda vou botar logo o peito, porque assim ele melhora, certo? Mas isso não é educar, entendeu? Então, a importância da soneca também para o desenvolvimento do bebê. A soneca, ela é muito importante para o desenvolvimento dele. Por quê? Porque mexe com hormônios do dia, o cortisol, mexe com a leptina, mexe com a grelina, que são hormônios de saciedade e de fome, certo? Então a gente tem que perceber, tem que observar tudo isso. Outra coisa que a soneca é super importante, sabe qual é a outra coisa? O terceiro ponto que eu coloquei aqui, para que os pais tenham um tempo para os seus afazeres, para as suas tarefas do dia. Você imagina uma criança que não dorme? Ela às vezes quer ficar no colo o tempo inteiro, porque se você colocar no tapetinho, se você colocar para brincar sozinha, ela não quer. E aí? A gente tem que estimular essa criança no momento na hora que ela está em atividade, estimular, colocar brinquedos, inventar brincadeiras para a idade. E quando tiver na hora da soneca, ela vai dormir e você tem um tempo para conseguir fazer algumas tarefas. E isso é importante, não é? Até porque tem mães que não têm
uma babá para cuidar, não tem uma rede de apoio. E é só ela e só ela, certo? Então é muito importante. Então eu citei aqui 3 pontos, né? Porque a soneca é importante para evitar o efeito vulcânico, para manter o bebê feliz durante o dia e para também fazer com que os pais tenham tempo de assim, ter um momento para fazer alguma tarefa essencial, certo? Então, eu vou também detalhar mais algumas coisas sobre esses 3 pontos. O efeito vulcânico, ele é impressionante como ele é confundido com cólica. Sabia disso? Quando um bebê está no final de tarde e não fez nenhuma soneca, e aí ele começa a chorar, quando são pequenininhos, eles se espremem, choram, gritam. E o que é que a mãe vai achar? Que ele tá com cólica. E aí começa o quê? Dá a medicação, faz xantala, faz ofurô, faz isso, faz aquilo, que só um instantinho. Que eu falei na segunda-feira, né? Na minha live da segunda-feira, sobre cólica. Então, quando um bebê está em efeito vulcânico, ele grita desesperadamente. Você pensa que ele está assim, morrendo de dor. Então, é importante saber ajudar o bebê a dormir. Outra coisa que acontece muito à noite, quando o bebê desperta, por conta do efeito vulcânico, é engraçado que os bebês só conseguem voltar a dormir se você fizer a mesma coisa que você fez quando ele foi entrar no sono noturno. Se ele ficou mamando para dormir, quando ele acorda esses múltiplos despertares, ele vai mamar todas as vezes para dormir, porque ele não vai conseguir se organizar. Ele vai precisar, às vezes tem bebês que chupam chupeta, ele vai precisar que coloque a chupeta na boca dele, porque ele precisa do mesmo estímulo. Então, é importante que você ajude o seu bebê a não entrar em efeito vulcânico. Sabe, outra coisa que acontece muito, que aumenta o risco de efeito vulcânico, é quando você, pai, né, mãe, faz a rotina de vocês para o bebê. Eu tenho uma paciente que ela disse assim: Pauliana, lá em casa é assim. Tudo que eu vou fazer, eu sigo a minha rotina, eu não deixo de fazer nada. Mas também meu bebê fica todo o tempo comigo. Se eu vou à praia, ele vai. Se eu vou para um aniversário à noite, ele também vai. Às vezes a gente volta 10 horas da noite e tudo, criança maior, não é? Às vezes a gente volta 10 horas da noite, ou então ele passa o dia na avó e só volta lá para as 8 e tal. Se você quer adaptar a rotina do bebê à sua rotina, isso fica muito complicado. O bebê ele tem a rotina dele, a criança tem a rotina dela e você tem a sua. Você pode ajustar a sua rotina à rotina do bebê. E quando você vai precisar mudar essa rotina e você sabe que vai prejudicar o bebê, então se atente na hora que você vai. Peraí, hoje eu vou sair, vou resolver não sei quantas coisas eu vou ter que levar o meu bebê. Então, veja um momento que ele possa relaxar. Observe se o seu bebê está cansado e coloque-o para dormir, onde ele estiver, certo? Então, isso ficaria mais confortável e diminuiria os efeitos vulcânicos.
quando você mantém um bebê feliz, que foi o segundo ponto que eu falei, tem uma coisa muito importante que eu vejo muito com as minhas pacientes online, aqui, as que adquirem meu curso. É tão engraçado que elas dizem assim: Poliana, olha, meu bebê hoje eu acho que ele tá no salto, que ele tá mamando picado o tempo inteiro. Tá picado, picado, mama, aí daqui a pouco ele adormece, aí com 20 minutos ele acorda de novo querendo. Será que você conseguiria se alimentar de meia em meia hora o dia todo? O bebê, às vezes, ele tá querendo dormir e a mãe quer alimentar. Por quê? Porque não consegue entender, visualizar a necessidade do bebê. Um bebê que chora, a mãe precisa olhar e dizer assim: meu Deus do céu, o que é isso? O que é que ele está sentindo? Será que você já parou assim no berço dele, ele começando a chorar e você olha assim: o que é que ele está sentindo? Será que ele está suado? Olhe 1 minuto para saber o que é que você pode fazer com ele. E não simplesmente peito, 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 peito. Entendeu? Então é isso. Você tem que aprender a ter uma visão diferente do bebê. Eu gosto de dar muito exemplo. Tem uma mãe que perguntou aqui: Poliana, o seu curso, ele faz o bebê, ele faz com que o bebê aprenda a dormir, mas tem choro no meio? Tem choro no meio? Será que qual é a comunicação que o bebê tem? Ele chora, não é? Mas se tem choro, tem afago, tem acalento, certo? Então, o método de ensino, como é que você ensina o bebê a dormir, é com acalento, é com afago, mas às vezes não é 100%. Você não vai, eu vou colocar meu bebê para dormir, eu não vou conseguir, não vou ouvir nenhuma gota de choro. É impossível. Porque quando você instala hábitos no seu bebê e você quer dizer para ele que agora não é assim, ele está dizendo assim: sim, mamãe, o que é que eu estou fazendo aqui? Então ele pode chorar e você vai explicar, e você vai afagar, e você vai acalentar, entendeu? Então assim, quando você deixa o seu bebê feliz, bem alimentado, é totalmente diferente. Quando um bebê entra na introdução alimentar, muitas mães já querem deixar de amamentar naquele horário que iniciou a frutinha, iniciou o almoço. Então, assim, você tem que ter sensibilidade. Tem que ter sensibilidade para saber se o bebê ele consegue trocar realmente uma mamada pela fruta. Entendeu? E alimente o seu bebê no momento que ele precisa. Mas não fique alimentando de pouquinho em pouquinho, em pouquinho, em pouquinho. Nem que seja só mamada, ou nem que seja alimento normal. Ai, Poliana, ele toma o café dele, aí quando eu vou tomar o meu, ele quer comer também. Aí depois, quando outra pessoa senta na mesa para tomar o café também, ele quer também. Será que é assim? Ele come, ele fica todo o tempo com uma comidinha na mão, com um biscoito, certo? Então, tem também, para você manter um bebê feliz durante o dia e ele aprender a fazer sonecas, as atividades que você faz durante o dia com ele são muito importantes. Atividade de que inventa, bota música, dança com ele, prepara uma brincadeira diferente, certo? Bebês amam. Teve até uma paciente minha que eu orientei sono, amamentação e sono, ela.
Achei tão engraçado que ela mandou uma foto pra mim, um saco de fruta, aquele saco. Ela encheu e ela botou assim pro bebê. Olha, o bebê amou, ele ficou ali brincando com aquele saquinho. Eu até coloquei no meu feed, se eu não me engano. E ele ficou brincando com o saquinho. Aí ela disse assim, Poliana, ele passou mais tempo brincando com o saquinho do que todos os brinquedos dele. Entendeu? Então, assim, brincadeira é inovar. Inove. Bebês grandes. Como é que você faz para o bebê grande brincar? Se você coloca todos os brinquedos que ele tem num tapete, certo? Então, ajude o seu bebê. Outra coisa muito importante para manter o seu bebê feliz. Quando foi que você deu um abraço bem apertado no seu bebê? No seu filho? Ele pode ser pequenininho, como ele pode ter 3, 4, 5 anos. Você abraça o seu bebê todo dia, você beija, você enche ele de beijo, você toca nele, pega nele, diz que ama. Sabia que isso é muito importante para o sono noturno? Sabia disso? Pois é importantíssimo. O terceiro ponto que eu falei era para que os pais tenham um tempinho para realizar os afazeres, né? Então, se lembre que sabia que as sonecas, elas podem durar de 40 minutos até 2 horas, dependendo da idade do bebê. Tem bebês que fazem sonecas de 40 minutos, outras sonecas de 1 hora, outra de 2 horas. Quando os bebês são maiores, faz uma soneca mais longa de manhã, outra uma mais curtinha à tarde. Então, nesses momentos, você já sabe que o seu bebê vai tirar aquela soneca. Tente resolver alguma coisa sua naquele momento, certo? Então, é muito importante. Então, o tempo da soneca varia de 40 minutos a 1 hora, ou a 2 horas, perdão. Mas tem bebês que só fazem 20 minutos de soneca. E isso é bem complicado, porque eles acordam cansados. E eu tenho algumas pacientes, assim, que... Poliana, meu bebê, ele é muito agitado, ele não consegue prolongar a soneca, e eu fico tentando prolongar e tudo, porque tem técnicas que eu ensino no meu curso, como é que prolonga a soneca. Mas quando a mãe, às vezes, é muito agitada, quando a mãe, ela delega para outra pessoa, para que essa outra pessoa ajude o bebê a dormir, se essa pessoa não sabe do passo a passo, vai piorar, vai prejudicar. E aí o bebê realmente não vai conseguir dormir. É mais fácil um bebê ajustar o sono noturno do que fazer sonecas. É muito mais fácil. Se você tem dificuldade em fazer sonecas no seu bebê, né, e fazer com que ele aprenda a dormir durante o dia, é bem trabalhoso. Eu tenho muitas pacientes no Telegram, a maior, assim, o que tem mais pergunta é sobre soneca. Poliana, como é que eu consigo ajustar? Mas uma coisa assim, pelo menos a gente fica muito feliz, por quê? Porque o sono noturno é muito mais fácil ajustar. Então a gente ajeita o sono noturno e depois a gente passa para as sonecas. E aí eles vão aprendendo com o passar das semanas. E, assim, dá trabalho ajudar o bebê a fazer sonecas boas? Dá. Mas, quando o bebê aprende a dormir durante o dia, pronto. Só que dá trabalho. Você sabia que ensinar o bebê a dormir dá trabalho? Dá. E às vezes dá mais trabalho do que você está tendo agora.
Ai, por quê? Porque às vezes você tá dizendo assim, à noite eu pego, coloco meu bebê na cama e pronto. Por quê? Porque você não quer ter trabalho. Mas se você vai ensinar o seu bebê, depois de algumas semanas, geralmente 21 dias, né? Depois que já está tudo ajustado, com 21 dias, o bebê aprende a dormir. Mas, se você quer criar atalho e quer fazer com que ele durma logo no colo, se balançando, então na sua cama, é lógico que é menos trabalho. Mas você vive exausta. Entendeu? Então, as sonecas, elas podem durar esse tempo, de 40 minutos a 2 horas, ok? E, afinal, o que é soneca? Hein? O que é a soneca? Esse nome soneca, ele não era tão usado antigamente, né? Ah, Poliana, ele vai fazer o soninho da manhã, o soninho da tarde, né? Depois de uns anos para cá é que se colocou esse nome soneca, as sonecas do dia, certo? Então vamos lá. O que é a soneca? Soneca é um soninho que o bebê tira durante o período do dia para que ele baixe o cortisol e consiga melhorar o sono da noite. Ok? Então, isso é que é soneca. Quanto tempo o bebê precisa para relaxar durante as sonecas? Olha, o mínimo que que o bebê consegue relaxar, o mínimo são 40 minutos. Mas o tempo ideal de soneca é de 1 hora a 2 horas, certo? Então tem bebês que fazem, Poliana, um bebê com 4 meses, 4 a 6 meses e tudo, eles podem fazer quantas sonecas? Geralmente 4, 5, vai depender de quê? Desse tempo de soneca. Vamos lá contar, tá? Um bebê de 4 meses, ele tem em média uma janela de sono, e se você não sabe o que é janela de sono, eu tenho uma live sobre isso, né? Então ele tem uma janela de sono de mais ou menos 1 hora e 45, vamos fechar 2 horas, tá? Só para poder vocês entenderem aqui. Então o bebê tem 6 meses, vamos botar assim que é melhor, e ele acorda 6 horas da manhã. Se ele acorda 6 horas da manhã, vamos supor que ele durma 7h30 da manhã. E ele faz uma soneca de 1 hora. Então ele fez uma soneca e acordou 7h30, ele dormiu e acordou 8h30. A janela de sono dele, vamos colocar 2 horas, certo? Aí ele acordou 8h30, então com 2 horas ele vai dormir 10h30, certo? Então 10h30, mas ele dormiu só 40 minutos. Então, ele dormiu e acordou 11h10. 11h10, ele vai fazer mais outra soneca com 2 horas. Aí, vamos lá. 2 horas, ele vai dormir 13h10. 13 horas, ele vai dormir. Faz terceira soneca. Ah, Poliana, mas ele só dormiu 20 minutos. Quando o bebê acorda com 20 minutos, tente esticar essa soneca. Tente fazer com que o bebê volte a dormir. Por quê? Porque senão ele vai ficar enjoadinho. Ai, Paulina, mas ele tá gritando e tudo. Pois então, tente fazer com que ele descanse, ele fique ali com você, nem que seja no colo. Mas para quê? Para que ele relaxe. Então, ele conseguiu... Ai, Paulina, ele conseguiu dormir mais 10 minutinhos. Ótimo. Às vezes o bebê, quando faz uma soneca curta, ele fica enjoadinho rápido. Então, percebeu que ele está com um sinal de sono, vai e coloque-o para dormir. Não precisa você fazer os ciclos dele, esperar que dê o ciclo para ele dormir. Se ele dormiu, acordou e com 20 minutos ele está ali começando a ficar com sono, leve o seu bebê para dormir. Entendeu? Então vamos lá, aí ele fez a terceira soneca e acordou 13h40, né?
Até me perdi agora, 13h40. Aí agora passou 2 horas. Passaram-se 2 horas. 13h40, 14, 15h40. Ele dormiu. Ai, Pauliana, ele dormiu 1h30. Então, 15h40, 16h40 e 17h10. 17h10, aí ele já dormiu 4 sonecas, certo? Pauliana, agora quando um bebê dorme, Pauliana, ele dorme 2 horas de soneca e depois dorme mais 2. Com certeza ele vai fazer uma soneca a menos. Por quê? Porque ele deu um estirão enorme na soneca. E isso é bom, não tem problema. Mas o tempo, a quantidade de sonecas que ele vai fazer é menor do que uma criança que dorme 40 minutos ou 30 minutos. Entendeu? Então, a quantidade de sonecas que o seu bebê precisa vai depender da janela de sono dele. Se você tem dúvida em relação à janela de sono, lá no meu feed tem uma tabelinha que ela tem umas colunas rosa com lilás, e lá tem janela de sono do bebê até os 3 anos de vida. Então, a soneca ela vai depender da janela de sono do bebê, da idade dele. Entendeu? E se ele dormir 2 horas, com certeza ele vai fazer menos sonecas. Pauliana, meu bebê, ele dorme 2 horas, ele tem 2 sonecas. Ele tem 1 ano e ele faz 2 sonecas. Ótimo. Agora, Pauliana, ele faz uma soneca depois do almoço e não consegue mais tirar a soneca. Tem algum problema? Não. Mas você vai ver qual é o momento que ele vai mostrar que está com sono à noite, certo? Porque você tem que manter a janela de sono dele ajustada para que evite o efeito vulcânico. Entendeu? Deixa eu ver aqui. Então, quantas sonecas o seu bebê tem que tirar? Vai depender da janela de sono dele, da idade, e vai depender também do tempo que ele dorme, né, nas sonecas. E sonecas curtas, elas atrapalham o sono noturno. Se o bebê ele dorme mal durante o dia, sabe o que é que acontece? Muitas mães colocam o bebê para dormir tarde da noite. E não é legal. Quanto mais sonecas o seu bebê fizer, assim, sonecas boas, ele vai dormir no horáriozinho dele. No horáriozinho 8 horas, certo? Mas se o seu bebê faz péssimas sonecas, antecipe a hora dele dormir. Pauliana, não antecipe de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque se eu antecipar, esse menino já acorda 4 horas da manhã, dormindo 10 horas da noite. Imagina se eu antecipar. Ele vai acordar 2 horas da manhã e vai ficar acordado. Mas não é assim, certo? Sonecas ruins, sono da noite antecipado. Então, gente, é isso que faz, qual é a quantidade de sonecas que o seu bebê precisa para ter um sono noturno bom. Isso vai depender da janela de sono e do tempo que ele passa dormindo nas sonecas, certo? Eu vou procurar aqui algumas perguntas, porque tem muitas perguntas aqui. Eu vou tentar responder, eu não sei que horas são. Alguém pode me dizer que horas são? Que hoje eu nem botei meu relógio. Aqui. Olá. Bebê 1 mês e meio. Bebê 8 dias. Eita, então é feita pra mim. Mãe de primeira viagem, certo?
Vamos lá, vou responder aqui. Eita, minha dorme muito bem durante o dia. Excelente, Shirley. A sua dorme muito bem durante o dia. Só que também não pode deixar que o bebê passe muito tempo dormindo. Lógico que o bebê de 0 a 3 meses, às vezes eles dormem 2 horas, às vezes até 2 horas e meia. Mas se passar disso, é mais difícil você fazer com que o bebê consiga dormir bem à noite, certo? Deixa eu procurar aqui. Até que horas pode ser a última soneca? Ah, é uma excelente pergunta. É assim, depende da janela de sono, viu, Eliette? Se a sua bebê tem 1 mês e meio, a janela de sono dela é em torno de 1 hora. Então, se ela dorme, vamos supor, 5h30 da tarde e ela acorda às 6h20, 6h30, não tem problema. Ela tem 1 hora acordada para depois dormir novamente no sono noturno. Se um bebê tem uma janela de sono de 3 horas, se ele dorme 3 horas da tarde e acorda 5 horas da tarde, ele tem uma janela de sono de 3 horas, então a janela dele de sono vai ser às 8 horas. Então é um horário bom, ok? Então você vai ter que contar a janela de sono também para o sono noturno. Nath, não, quanto mais ele dorme de dia, melhor dorme à noite. Exatamente. Exatamente, Natália. Vamos lá. Shirley, a minha dorme a madrugada toda, dorme à meia-noite e acorda às 5 da manhã. A minha dorme a madrugada toda, dorme à meia-noite e acorda às 5 da manhã. Depende da idade da sua bebê. Bebês de 0 a 3 meses, às vezes tem um sono assim, mais para a madrugada, certo? Às vezes o bebê dorme 10 horas da noite, tem problema nenhum. O bebê até 12 semanas pode dormir mais tarde. Agora, com 12 semanas, o bebê vai ter que dormir 8 horas, ok? Entre 7 e 8 horas. Oi, Bruna. Vamos aprender sobre sono. Sim. Pronto, a Shirley, né? Ela tem 1 mês e 13 dias. Então, Shirley, a sua não tem problema dormir meia-noite, acordar às 5 horas da manhã, sem problema nenhum, certo? É até bom. Oi, Matheus, tudo bom? Lisiane. Aqui, deixa eu ver aqui, que são muitas perguntas. Muito bom ter essa orientação, obrigada. Que mais? Vamos lá. Como eu sei a hora da soneca? Ah, que pergunta legal. Viu, Keiviane? A hora da soneca é a hora que o seu bebê apresenta sinais de sono, certo? Então, os sinais de sono, quando o bebê ele está com sono ali do dia, ele diz para você. Então, observe o seu bebê, porque tem muitas vezes que você vê assim um bebê assim enjoadinho, aí a mãe diz assim, ó, ele tá aí com sono. Tem um bebê que coça a orelha, fica pegando aqui na orelha, ele tá com sono. Então é ali que você vai colocar o bebê para dormir. Às vezes coça o olho, depende muito da idade, certo? Então os sinais de sono é que vão lhe dar aquele start para colocar o bebê para dormir. Ou, se o seu bebê não apresenta sinais de sono ou você não percebeu, você vai contar a janela de sono, certo? Mesmo que ele não mostre que quer dormir. Como vamos saber quantas sonecas são ideais? Pois é, Vânia, foi o que eu expliquei, certo? Depende da idade do seu bebê. Se você pode olhar lá no meu feed, que tem lá as coluninhas rosa e lilás. E aí você vai ver o quê? Vai ver qual é a hora que o seu bebê tem que dormir
E a partir dali ele dorme e acorda, aí você conta de novo a janela de sono, ele dorme e acorda, e conta de novo a janela de sono ou sinais de sono, certo? Se forem antes de terminar a janela, aí você vai lá e aí sim você vai saber quantas sonecas. A idade do bebê, dependendo da idade, tem mais ou menos o número de sonecas, certo? Bebês com recém-nascidos dormem em torno de 6 vezes ao dia de soneca, certo? Quando eles estão maiorzinhos, 2 meses, 5 sonecas, 4 a 5 sonecas, dependendo do tamanho da soneca, né, do tempo. Bebês de 4 a 6 meses tem em média 3 sonequinhas, certo? Bebês de 6 meses até 11 meses também tem 3 sonecas. Bebês de 1 ano tem 2 sonecas. Às vezes 10 meses já está com 2 sonecas. Como eu lhe digo, vai depender do tempo de soneca, certo? 10 meses tem 2 sonecas, 1 ano também. Tem alguns bebês com 1 ano e 2 meses, eu estou até com uma paciente agora, que o bebê dela tem 1 ano e 2 meses, e ele está fazendo a transição das sonecas. Tem dias que ele dorme 2 sonecas, e tem dias que ele está dormindo só 1 soneca. Aí você tem que observar os sinais de sono para saber se você vai colocá-lo para dormir ou não. Então, tem horas que ele está super esperto e tudo, não, ele não está querendo dormir, não. Então, ele pode, com 1 ano e 2 meses, já fazer a transição para 1 soneca. E ficar 1 soneca até os 3 anos de idade. E com 4 a 5 anos, às vezes, se você conseguir ainda fazer com que o bebezinho, com que a criança durma após o almoço, é excelente, porque deixa o bebê mais relaxado, deixa a criança mais tranquila. Bebê faz várias sonecas, mas tem efeito vulcânico às 6 horas da noite. Depende, Mirella. Às vezes o bebê não faz efeito vulcânico, às vezes ele faz uma irritabilidade, certo? Ou por causa da queda do cortisol e do aumento da melatonina, certo? Ou então, dependendo se é um bebê que mama, e mama exclusivo ainda, às vezes o bebê fica irritadíssimo. Por quê? Porque a mulher que amamenta, a mãe, ela pode diminuir demais a liberação de leite nesse horário. E aí o bebê fica querendo mamar mais, e ele está irritado porque o peito está seco e ele quer mamar mais, aí ele chora porque não está com a barriga cheia, chora porque está desconfortável e chora porque está nessa transição do cortisol e da melatonina. A minha bebê faz só de 20 a 30 minutos. Bebê de, eu acho que era 1 ano e meio, que ficou Lele, viu, Lele? Bebê de não sei o que e meio, né? Então, a minha bebê só faz 20 a 30 minutos. Por quê? Às vezes porque você perde o momento ali do sinal de sono, certo? Bebês de 2 anos e meio, 2 meses e meio, perdão. Então, porque você perde às vezes esse momento. Ou então, porque você não faz o ciclo dela direitinho. Bebê de 2 meses e meio, ela brinca? Você faz atividade com ela, Lele? Se você não faz atividade, porque eu pego muitas crianças com 2 meses e meio, com 3 meses, que nunca viram um brinquedo. Não brincam, não vão pro tapete, não fazem exercício, não gastam energia, tá certo? É importante isso. Cislea, meu filho tem 2 meses e 15 dias, dorme de 23 às 6, mas nos últimos dias ele não está acordando mais esse horário. De 7h30 ele não acorda. Devo acordá-lo para mamar? Até quantas horas consecutivas? Olha, um bebê de 2 meses e 15 dias, ele pode ficar 6, 7, 8 horas sem mamar. Só tem que ter uma avaliação para que você não tenha um risco para engurgitamento mamário, tá bom?
Mas não tem problema não. Pode dormir. E até porque se ele estiver ganhando peso satisfatório, não precisa acordar. Obrigada, Matheus. Eu sou sua fã, viu? Ai, obrigada. Viviane. Alexandre, Viviane, Edilânia. Meu bebê teve fortes cólicas e agora que passou, quero ensinar ele a dormir no berço. Sei que tenho uma força-tarefa pela frente, ele tem 4 meses. Faz boas sonecas durante o dia e à noite. Ok. Então, se você quiser, a gente pode conversar, você pode passar um direct para mim, tá bom? Gente, só lembrando, se você conhece pessoas que precisam ouvir essa live, compartilha, tem um aviãozinho aqui embaixo, tá bom? Compartilha, manda, bota o nome delas lá embaixo da live, no meu feed, que essa live vai ficar salva, tá bom? E aqui, o Edilane, a gente pode conversar, pode mandar um direct para mim, tá bom? Quantidade, acorda às 3 da manhã para tomar leite, coloca ele no berço, ele acorda e fica nessa. Pois é, os bebês, eles ainda não sabem dormir. E às vezes à noite, 3 horas da manhã, eles se acordam. E sabe o que é que muitos pais fazem? Tiram o bebê dali, levam para a sala, e não é só bebezinho, bebê maior, criança. Acorda 3 horas da manhã. Teve um paciente minha que ela disse assim, Paulina, ele acorda 3 horas da manhã, eu mando o pai dele fazer alguma coisa, aí o pai dele pega, o bebê tem acho que 11 meses. Aí o que é que acontece? Ele vai lá, fica assistindo TV com ele, bota ali, até ele começando a ficar moribundo, aí o pai dele pega e volta ele pro quarto e bota para dormir. Gente, isso não é a melhor forma de fazer com que o bebê queira ficar com sono e voltar a dormir, tá certo? Eliette, minha bebê tem 1 mês e meio, ela mama e enquanto coloco para arrotar, ela já dorme no colo, mas às vezes quando coloco no berço ela acorda. Como posso fazer? Eliette, um bebê, um bebê que tem 1 mês, não precisa você colocar bebê para arrotar aqui, tá entendendo? Porque quando uma bebê ela acorda e mama, você acha que ela já está com sono de novo? Porque assim, o desejo de todas as mães, sabe o que é? É fazer com que o bebê mame para dormir. Mas uma bebê que tem 1 mês, ela tem uma janela de sono de 1 hora. Então ela não vai conseguir dormir, ela vai ficar acordada. E aí você bota ela para fazer alguma coisa, conversa com ela, chama a maninha, né? Para ficar brincando. Bota a Marina para brincar com ela. Aí sim, depois, se você perceber que ela tá com sono, você coloca ela para dormir. Certo? Aí, sabe o que é que acontece? A bebê mama dormindo, arrota dormindo, aí ela vai passar o tempo de janela de sono acordada para dormir. Já são 21h47. Obrigada, Keiviane. Tá terminando, gente, essa live. Já estamos aqui, deve passar agora alguns segundos. E eu quero agradecer demais a presença de vocês. A próxima live eu ainda não decidi o tema, mas eu vou mandar aqui nos meus stories, certo? Realmente eu esqueci, tá até anotado, mas eu não me lembrei de olhar, já está programado. Mas eu vou mandar para vocês nos stories e, gente, compartilha. Manda um like aqui, certo? No meu canal, no Instagram. Se você quer falar comigo pelo WhatsApp, lá na minha bio tem o linkzinho azul. É só clicar lá que tem o meu WhatsApp. Você fala direto comigo. Manda um direct se tem alguma dúvida, tá joia? E eu estou preparando um curso fantástico, tá joia? Aguardem, 2021. Um beijo grande, fica com Deus e uma boa noite, tenha uma noite de paz e que, se Deus quiser, seus bebês durmam tranquilos. Um beijo, gente, obrigada.